1 Reis, capítulo 13. Profecia contra o altar idólatra em Efraim. E a Jeroboão, que murcha a mão. E eis que, por palavra do Senhor, veio desde Judá até Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava postado em pé junto ao altar, para queimar incenso. E ele clamou contra o altar, em palavra do Senhor, e disse: Ó altar, altar! Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos lugares altos de idolatria, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar será fendido, e as cinzas que estão sobre ele serão derramadas. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar em Betel, Jeroboão estendeu a sua mão desde onde ela estava sob o altar, dizendo: tomai-o por força. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar foi fendido, e as cinzas se derramaram do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: roga a face do Senhor teu Deus e ora por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou a face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ela se tornou como era antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa e conforta-te, e eu te darei uma recompensa. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não entraria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo mesmo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Leão mata este profeta por ter desobedecido a Deus e comido, enganado por velho profeta. E habitava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos, e contaram-lhes todas as obras que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: por qual caminho se foi? Porque seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: selai-me o jumento. E selaram-lhe o jumento sobre o qual ele montou. E ele foi após o homem de Deus e achou-o assentado debaixo de um cavalo. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste desde Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque uma palavra veio a mim pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo para dentro da tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera desde Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto tu foste amargamente rebelde à boca do Senhor, e não preservaste, protegeste, obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te havia ordenado. Antes tu voltaste, e comeste pão e bebeste água, no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que ele tinha comido pão e depois que tinha bebido, selou para ele o jumento, a saber, para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava parado junto ao cadáver.
E eis que alguns homens passaram por ali, e viram o cadáver lançado no caminho, como também o leão, que estava parado junto ao cadáver. E foram e o disseram na cidade, onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi amargamente rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra do Senhor, que ele lhe dissera. Então disse a seus filhos: Selai-me o jumento. E eles o selaram. Então foi e achou o cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo morto, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, e o pôs em cima do jumento, e trouxe-o de volta consigo. Assim veio o velho profeta à cidade, para chorar e enterrar. E ele fez repousar o cadáver no seu próprio sepulcro, e eles o prantearam, dizendo: Ah, irmão meu! E sucedeu que, depois de ele o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Fazei depositar os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que, pela palavra do Senhor, exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos lugares altos de idolatria, que estão nas cidades de Samaria. Nem depois destas coisas abandonou Jeroboão o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a constituir sacerdote dos lugares altos de idolatria, e a todo e qualquer homem que queria, ele consagrava a sua mão, e ele se tornava um dos sacerdotes dos lugares altos de idolatria. E esta coisa foi a causa de pecado à casa de Jeroboão, para cortá-la fora e para extingui-la da face da terra. Primeiro Reis, capítulo 14. Profeta Aías prediz a morte de todo macho da família de Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua esposa: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheça que és a esposa de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a esposa de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos haviam parado de ver por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a esposa de Jeroboão vem buscar uma palavra de ti sobre o filho dela, porque ele está doente. Assim e assim falarás a ela. Porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra mulher. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos pés dela, entrando ela pela porta, disse-lhe: Entra, esposa de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, dize tu a Jeroboão: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Porquanto te levantei do meio do povo e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino para longe da casa de Davi, e o dei a ti. E tu não foste como o meu servo Davi, que preservou, protegeu, obedeceu aos meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração para sempre, e somente fazer o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste, e fizeste para ti outros deuses, e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Farei ser cortado fora de Jeroboão todo o que urina contra a parede, tanto o que está encerrado como solto em Israel. E consumirei o remanescente da casa de Jeroboão, como um homem lança fora o esterco, até que de todo ele se acabe. Que morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do ar o comerão, porque o Senhor falou isto. Tu, pois, levanta-te e vá para a tua própria casa. Ao entrar os teus pés na cidade, o menino morrerá.
E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele alguma coisa boa para com o Senhor, o Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que cortará fora a casa de Jeroboão no mesmo dia. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá Israel, como se agita o caniço nas águas, e arrancará pela raiz a Israel para fora desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a esposa de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tisa. Ao chegar ela à soleira da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual ele dissera por meio da mão de seu servo Aías, o profeta. Quanto ao restante dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro rolo das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Em Judá reina Roboão, mau. E Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o nome dele, e o nome da mãe dele era Naamá Amonita. E fez Judá o que era mal perante os olhos do Senhor, e com os seus pecados que pecou, o provocou a zelos, mais do que tudo o que os seus pais tinham feito. Porque também eles edificaram lugares altos de idolatria, e imagens em pé, coluna, obelisco e bosques, sob toda a alta colina e debaixo de toda a árvore verdejante. Havia também sodomitas na terra. Eles fizeram conforme a todas as abominações das nações que o Senhor tinha lançado fora de diante dos filhos de Israel. Ora, sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, e levou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de bronze e os confiou às mãos dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam, e depois os traziam de volta à câmara da guarda. Quanto ao restante dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro rolo das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias deles. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naamá, Amonita. E Abias, filho dele, reinou em seu lugar. Primeiro Reis, capítulo 15. Reis de Judá: Abias, mau; Asa, reto. De Israel: Nadab, mau; Baasa, mau. Mata Nadab e guerreia contra Asa. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E ele andou em todos os pecados do seu pai, que ele tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e estabelecendo a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e em todos os dias da sua vida não se tinha desviado de coisa nenhuma, quanto ele lhe ordenara, senão só no negócio de Urias o Heteu. E tinha havido guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida dele. Quanto ao restante dos atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas do rei de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar.
E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que os pais dele tinham feito. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha ela feito um terror ídolo em um bosque. Também Asa cortou fora o terror ídolo dela e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os lugares altos de idolatria, porém, não foram tirados. Todavia, foi o coração de Asa perfeito para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas que tinham sido consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os dias deles. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar, até com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que foram deixados de resto dos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja pacto entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te envio um presente, prata e ouro. Vai e anula o teu pacto com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel, e feriu a Ijon e Adã e a Abel-Bet-Maaca, e a toda a Quinerete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo-o Baasa, deixou de edificar Ramá e habitou em Tisa. Então o rei Asa fez apregoar através de toda Judá, que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. E com eles edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispá. Quanto ao restante de todos os atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas do rei de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, teve os seus pés enfermados. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado, com que ele fizera pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar. E feriu-o Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, porque Nadab e todo Israel cercavam por exércitos a Gibeton. E matou-o, pois, Baasa, no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou de resto que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera por meio da mão de seu servo Aías, o Silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão pecara, e fez pecar Israel, e por causa da provocação com que provocara a ira do Senhor, o Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os dias deles. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tisa, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Jeroboão, e no seu pecado com que ele tinha feito Israel pecar.